bom, o programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Temos na direção geral do programa o Sérgio Souza, o Juca na parte técnica, o Juca Felizmino e também o Neildo Neres. E temos aqui a companhia do Joaquim, que deixa a gente sempre animadinho. Dá para baixar um pouquinho? Acho que tá. Isso. O Joaquim deixa a gente sempre animadinho. O programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar a psicanálise. Hoje vamos abordar o tema corpo e mente. E também, se você gostou, quer compartilhar, compartilha com todo mundo. Divulgue o conteúdo aqui do programa Enivaldo do Vale. Queria saudar os queridos ouvintes que nos acompanham, a Uci, a Agamenon, a Vânia, tanta gente em todo lugar, no Paraná, na Bahia, gente que dá a audiência para nós e deixa a gente com alegria. Queria saudar o Adriano Diogo, o Roberto Souza, tantos outros conhecidos, o pessoal do Movimento Poético Nacional, o pessoal da Casa do Poeta, a Casa Lampião de Gás, que é um grupo de poeta que reúne aqui no centro de São Paulo, na Avenida da Liberdade, né, de 15 em 15 dias, enfim, todos os amigos e os ouvintes. E o programa Enivaldo começa também tocando uma música. Vamos ouvir. O programa Enivaldo do Vale aborda o tema da psicanálise. E se você gosta do tema, enfim, você pode compartilhar com seus amigos, com os seus seguidores. E também, se você discorda ou quer acrescentar ou perguntar, você pode fazer sua participação pelo telefone operadora 11 99290 7474 99290 7474. Vamos abordar hoje o tema a mente e corpo, enfim, porque sempre houve na vida, na história, enfim, um meio mistério entre corpo e mente. O que acontece? Tem alguns comportamentos psíquicos que sempre foram considerados possessões, maus espíritos. Até hoje ainda tem isto. Depende do contexto, da cultura, do lugar, da cosmovisão das pessoas do determinado lugar, fazem a interpretação possível. Até os filósofos tinham muitas indagações sobre comportamentos, digamos, meio misteriosos, humanos, tipo de um transe, um sonho, ou alguma adivinhação, ou alguma interpretação de comportamento, enfim. Mas a gente sabe que com o andar da carruagem, do estudo da ciência, um pouco o avanço da civilização, enfim, e tem muitas descobertas, tipo, a partir de Freud, antes dele mesmo. Freud nasceu em 1856 e viveu até 1939. Ele criou muitas possibilidades. Se você faz uma pesquisa dos livros, do campo da parapsicologia, no campo do mundo da psicanálise, sobretudo nos volumes dos escritos
os tratados do Freud, você vai ver tantas interpretações sobre pessoas histéricas, doenças, digamos, a pessoa fica paralisada, a pessoa fica muda, fica tremendo. Aí vai ver, vai fazer exame, não acusa nada, né? Não acusa nada físico. Por isso Freud, como cientista, como neurologista, estudioso, dava remédio, a pessoa voltava depois com o mesmo sintoma, né? Mas não é físico isso é doença psíquica, é mental. Então, é a ocupação maior da psicanálise, tanto do comportamento pessoal, individual, como também comportamento grupal. Tem aquele livro do Freud, O Mal-Estar da Civilização, conta um pouco isso, né? Atitude de massas de pessoas que têm comportamento grupal semelhantes, né? A um lugar, depende da nação, da cultura, né? Aqui no Brasil, teve aqui manifestações consideradas pelas as instâncias jurídicas como manifestação de golpe, né? De Estado, desejo de golpe, articulação, não consumado, mas enfim, mais tentativa. Também tivemos aqui no Brasil, digamos, manifestação dos caminhoneiros, anos atrás, ou manifestação de um time da torcida organizada, tem ali um comportamento refutável, indecente, perigoso e doente, de grupos e também de pessoas sozinhas, que faz também coisas absurdas, não é? Consigo e com o próximo, Tudo isso é pensado, passa pela mente, pelo ego fragilizado, não é? Passa pela razão e pela lógica, enfim. Mas, em todo caso, vamos ver que muitas doenças, muitas vezes, são físicas, puramente físicas, e elas atingem também o psiquismo, né? Ou então o transtorno do psiquismo da mente se torna também uma doença física, não é? Uma doença física. De qualquer forma, essa questão de mente e corpo, não é? E sistema nervoso e também várias doenças de determinadas épocas da vida, não é? Tem muito a ver. Não é? Tem doenças sexuais transmissíveis, desde o tempo que, há muito tempo isso traz danos à saúde física, e também comportamento psíquico também altera. Não é? Isso basta ver os tratados que tratam desses assuntos. Um livro muito bom é o Manual de Saúde, Diagnóstico do Sistema de Saúde Mental. É um manual de mundial, né, das instâncias em que estudam esses transtornos. Não é? De qualquer forma, a corpo e mente, né, tem aquela, digamos, dualidade, não é? Fatores psíquicos muitas vezes se tornam doenças orgânicas e vice-versa. Tem, não é, aquela questão, naquela palavra psicossomático. Minha cabeça não está bem, meu corpo não está. Não é? Meu corpo não está bem. E aí acaba tendo, né, digamos, muito campo de investigação, né? Tipo, hoje nós temos aí a depressão,
a bipolaridade, borderline, tem os seriais killers aí, pessoas que cometem, digamos, assassinatos em séries. Tem um monte de assuntos, né, desse campo que traz doença, que é doença pessoal e também traz doença coletiva ou sofrimento coletivo ao mesmo tempo, que é pavor. Né? E de qualquer forma, quando, digamos, a mente sofre, o corpo também sofre, os órgãos sofrem. Né? Quando você lembra sempre emoções doloridas, sofridas, penosas, tem uma reflexão no corpo, uma reflexão física. Muitas vezes a pessoa fica prostrada, triste, deprimida, angustiada, né? Enfim, fica em muitos campos da vida, áreas da vida ficam, digamos, campos da vida prejudicados. Dificulta o aprendizado, dificulta o pensamento, dificulta a alegria, dificulta o lazer, o prazer, enfim. Tudo isso é importante a gente salientar. De qualquer forma, as conexões entre estímulos psíquicos e orgânicos estão presentes. Às vezes a pessoa tem idade, é a pessoa adulta, e ele fica remoendo, vivendo os traumas, as emoções doloridas de quando tinha 5 anos, 7, 8, até menos. Enfim, a mesma adulta pessoa, como a criança que sofreu muito abandono, o maltrato, desde quando nasceu, o abandono, a pessoa adulta também se sente abandonada, se sente triste. E mesmo ela tendo alguém, mas o problema não é externo, é interno. É sério. E muita gente acaba até decidido não viver, decide até pela morte, arruma algum meio, enfim. Por isso é importante desabafar. É importante buscar médico, psiquiatria, psicólogo, procurar psicanalistas. Mas muita gente se resolve muito bem frequentando clubes, passeios, religião, grupos, ou ativismo ecológico, qualquer ativismo em favor que faz um bem social também ajuda. Outro dia escrevi um poeminha pequeno que eu faço todo final de semana, e enfim, onde eu falei que a pessoa que é fraterna, solidária ou voluntária, ela tem menos solidão, porque ela se abre ao encontro, ela vai ao encontro de um serviço, de ser benigna, de ser doadora do seu tempo, do seu talento, da sua espiritualidade, da sua inteligência, da sua capacidade, leva a sua sabedoria para outras pessoas. Tudo isso ajuda, não é? Mas é importante a gente, você que está aí, que é deprimido, que está triste, ou desmotivado, em qualquer lugar, procura a prefeitura e fala: olha, na minha rua está escura, não tem luz, na minha rua está suja, tem que limpar. O córrego, o mato, começa a buscar coisas para fazer. É verdade, ou a igreja vai ajudar a construir a igreja.
Você oferece como voluntário. Ou fazer, arrumar creche, ajudar a escola, sobretudo escola infantil, tá? A chamada creche. A escola infantil dos municípios precisa da presença de pessoas, não só os avós e os pais das crianças, mas de cidadão de bens. Procura, tem tanta coisa para fazer, para se ocupar, não precisa, digamos, se fechar. De qualquer forma, o Juca sabe disso, né, Juca? Você trabalha também em um lugar que tem voluntários, né? Muita gente não vê, não tem nem tempo para ter tristeza, e nem para ficar chorando, e nem falando da vida alheia, e nem se lastimando, sentindo vítima de tudo, né? Porque tem trabalho voluntário, e até com um trabalho voluntário de trabalho técnico, né? Trabalho com comunicação, né? Enfim. Ou vai para os velórios da vida perto do cemitério ajudar. Aqui está precisando de um apoio aqui, você vai achar. Serviço sempre tem. É verdade. É verdade. Bom, mas seja bom de coração e aí você vai encontrar uma liberdade e uma libertação. De qualquer forma, nós temos aí, lembra daquele que estudou, enfim, pedagogia, ou mesmo fez algum curso de faculdade, conheceu um tal de Pavlov, ele é um russo, né? Ele fala que a pessoa fica condicionada, os animais ficam condicionados a comer na corda, né? O animal fica condicionado a comer, é domesticado. E o homem também acaba ficando domesticado ao seu psiquismo. Domesticado, a pessoa fica meio presa ao que foi introjetado, na sua cabeça. E vai se identificando, às vezes, com parentais, com quem está próximo, ou com tutores. Geralmente pais, avós, coloca na cabeça da pessoa, da criança, que ela vai ser o que nunca foi e nunca pôde ser, mas meu filho será. Mas não é aquilo que o filho quer, não é? Não é aquilo. Às vezes tem aquela questão, né, de que a pessoa fica bitolada, digamos, na Bahia a gente usava. Você é um bitolado, né? Está pensando só naquilo, né? Nunca consegue sair fora do rebanho. Eu não tive coragem. Um dia eu vi uma pessoa falar para mim, eu sou uma bundona mesmo, sabe? Nunca fiz o que tive vontade de fazer, de estudar fora. Por quê? Eu não quero sair da saia da mãe. Não quero sair do prato feito, né? Da proteção. E é verdade mesmo, né? Bom, enfim, todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo que nós vamos arquivando, eles conteúdos bons, sadios, e conteúdos de sofrimentos. Sabe, a criança que apanha, que é abusada, a criança que digamos, sofre bullying, preconceito, né? A pessoa pode ter um reflexo a vida inteira na vida da pessoa. E geralmente tem pessoas que já têm a tendência, não tem muita saúde, e de repente piora. Tipo assim, uma criança que é autista, menor grau, maior grau, ou mais severo, depende do que ela recebe, de como ela é tratada, ela será um adulto, talvez mais um adulto que sofredor. Ou faz os outros sofrer e sofre ao mesmo tempo. Por quê? Tem uma reflexão, tem um reflexo físico, mental, montoro, sabe, de você mover, andar, né? De locomoção. Até muitas vezes a pessoa fica tão desequilibrada psiquicamente, na mente, e também fica desequilibrado
na locomoção, no jeito de viver. Né? De qualquer forma, essa adaptação, né, entre físico e mente precisa sempre ser uma adaptação que precisa de ter, digamos, assistência técnica, de alguém que pudesse ajudar. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue aprender, não consegue evoluir, não consegue passar do ensino médio para, digamos, né, para a universidade, ou nunca consegue concluir cursos, projetos. Às vezes tem muitas coisas que tem a causa primeira lá da infância. Você é incapaz, você nunca vai ser nada, e a criança nem tem como elaborar, mas vai arquivando e acaba reproduzindo isso. Né? De qualquer forma, tem aqueles comportamentos, né, que é um tipo de alarme, né? Avisa que a pessoa não está bem, que a pessoa tem pouca paciência, baixa tolerância com frustração, com não. Né? A pessoa tem que entrar na fase que tem que adaptar o que o mundo interno exige, as vontades internas que vêm de dentro, e a realidade. Né? A realidade. Temos também, não é? Digamos, não é? Assuntos que a pessoa fica se debatendo, faço, não faço, não vou. E aí o que acontece? Ela passa por um esgotamento. Ela fica esgotada, às vezes sem fazer nada, sem nenhuma ação, sem nenhuma produtividade. Como também muitas pessoas ficam esgotadas e não estudam, não lê texto, nem faz a comida direito, porque está dando atenção para o celular, para os besteroides que intertem as pessoas. Ela passa 1 hora, 2, 3, às vezes o dia todo. É comum você encontrar, eu fico observando, né? O pai e a mãe no celular e a criança de 2 anos desamparada ali do lado. Né? E um dos dois vem quando dá uma risadinha para a criança, e a criança fica querendo o colo, mas o colo é o celular. Né? O que a criança está pensando? Né? Que aconchego. Ela queria partilhar uma atenção, mas isso tem muito a ver. Né? A vida da pessoa fica o tempo todo, fica esgotada, cansada, dorme pouco. Né? Eu lembro de uma criança que chegava numa escola infantil e ele chegava dormindo. Dormia. A professora falou assim: mas esse menino está doente, mãe. Não, tá nada. 4 da manhã ele estava no celular. Ele dorme pouquíssimo. Dorme na hora da gente levantar, ele está dormindo. Porque ele só dorme meia-noite. Meia-noite não, 4 da manhã ele estava no celular, jogando, enfim. Aí o que vai acontecer com essa criança? Ela acha que ela pode tudo. Dormir a que ela quer, ficar no celular dela. Então ela acaba achando que não tem limites. A criança tem que ser criança e tem que dizer isso não pode. Faz parte de você até ser bem sucedido em qualquer lugar. Como empresário, tem coisa que você não pode fazer, que está fora da lei. Tem você executivo, numa religião, um chefe, ou tem cargo, ou numa empresa, tem coisa que você não pode fazer. Né? Agora, se a pessoa acha que pode tudo,
Por isso que tem roubalheira, escândalo, problemas em tanto lugar, todas as instâncias. Agora tem a reportagem aí que prenderam as pessoas. Aqui. Hoje é que dia? Hoje, Joaquim? Hoje é dia? 26. Hoje é 26? Então, dia 26 de novembro de 2024, prenderam aqui no Brasil um pessoal que vende sentença. Vende causa, ganha resultado. Que vende a justiça que é para ser justa, é injusta. Então, isso existe, tá na mídia. Porque a pessoa acha que pode tudo. Então, é interessante pensar. Mas tem gente que fica esgotada sem aprender nada que seja útil. De qualquer forma, pessoas que, digamos, somatizam ameaças, e sabe, ela vai somatizando porque foi ameaçada, tipo, se a pessoa mora fora, num lugar, e ela depende do trabalho, e tem ameaça de desemprego, ameaça, bullying mesmo, serviço, assédio, perseguição, diminuição. Se a pessoa não tem uma estrutura forte, ela adoece, ela pira, ela revida, tanto, não é se justificando, lembra no mundo inteiro aqui, no Brasil também, mesmo nos Estados Unidos, acontece de jovens, pessoas atirar e matar pessoas nas escolas indefesas, onde ele conhece, onde ele estudou, porque ele acha que tem que punir porque ele foi maltratado, ou se acha assim. Isso é sério. E é coisa mental, bem pensada e refletida. De qualquer forma, as contribuições dadas pela psicanálise, sobretudo por Freud, são contribuições úteis para a gente interpretar a gente mesmo, você interpretar você, pensar as suas emoções, os seus desejos, as suas ações, pensar e não camuflar. Você com você mesmo, você pode despertar e modificar, quem sabe, as ações, remover os desejos que são fora dos costumes, das normas, dos princípios de bem-estar, de bom caráter, digamos assim. De qualquer forma, precisamos de ver se a gente tem, se você tem atitude, pensamento muito contraditório, digamos, em que às vezes você precisa se acalmar, ou você se acha que se acha humilhado, diminuído. É um lado narcisista. A pessoa fica descontente porque não foi valorizado como ela queria, não foi bajulado, e ela tem que ser sempre, digamos, aplaudida, sempre receber elogio, sempre receber, digamos, gratificação social, enfim, bajulação, sabe, a rasgação de sedas, senão eu fico triste, enfim. De qualquer forma, aquelas pessoas que muitas vezes também são passivas, indiferentes, e também não é que é aquela palavra que fulano não cheira nem fede, não tem iniciativa, Isso é interessante. De qualquer forma, também tem casos que a pessoa é muito quietinha, mas ela tem atitude agressiva, ela tem atitude, digamos, de uma personalidade
complicada, não é? Personalidade que, digamos, em que quer sucesso, quer brilhar, quer estar em primeiro em tudo. Enfim, é possível que pessoas assim podem ter infarto mais facilmente, né? A pessoa, né, luta, né, que ela quer ter sucesso, quer ser superior aos demais, né? Ela fica sempre suscetível, digamos, a doenças, né? A doenças de verdade. Às vezes comer demais, a se fartar, enfim, ao beber, fazer extravagância, de qualquer forma. E às vezes essas pessoas têm doenças, digamos, são inconscientes. Aparecem inconscientemente porque ela até busca. Outro dia, falando com uma pessoa, ela dizia, olha, eu vou ao médico, eu falo para o médico, me dá logo uma injeção para mim, porque eu não sei tomar remédio de 6 horas e de 8 em 8 horas, que eu me perco, eu não presto atenção. Quer dizer, ela não quer fazer coisa mínima para ela, né? Ela se acha, digamos, sempre necessitada de alguém. É a pessoa que é adulta, mas é criança ao mesmo tempo. Ela age como criança. Criança revoltada e mal educada. Reclama, grita, briga. Ela quer ser evidência em tudo, onde ela está, nem que seja um jeito abestalhado. E vai. Então, ela não se vê muito. Então, o que acontece? A pessoa acaba sempre, digamos, somatizando, sempre reclamando de alguma coisa. E é real, porque não tem o processo, digamos, como dizia, eu ouvi essa expressão outro dia, né? A pessoa não está educada para se cuidar. Ela não é educada no campo civilizado, nem com ela mesma, imagina com o conteúdo. É bem verdade que ela gosta de ser vista, fotografada, fazendo alguma coisa para o coletivo, sei lá, enfim, mas nunca está contente, né? O copo nunca está cheio, sempre está precisando de encher, de satisfação, de desejos. De repente ela se anula, fala que não precisa. Digamos, é um conteúdo contraditório, sem lógica em todos os campos da vida. De qualquer forma, isso traz sempre consequências ou preocupação para quem está à sua volta, né? Tipo assim, tem muitas doenças que são meio somatizadas, né? Que são doenças psicossomáticas, isso no mundo, né? Que estuda muito, enfim, tipo a asma, sabe, a úlcera, gastrite, não é? Sabe, aquelas doenças, né? que muitas vezes a pessoa muda de realidade, de convivência, ela começa a melhorar, né? E tem pessoas que às vezes fica passiva a tudo, né? Ela fica meio vegetando, né, nas funções que ela assume. Às vezes a função de qualquer função, ela fica meio vegetando, não vivendo, não progredindo, e às vezes está, digamos, deprimida, assim, depressão meio leve,
enfim, mais persistente. De qualquer forma, nós precisamos de ver que, digamos, que da mãe que a criança que se sente abandonada, com vazio, desamparo, essas pessoas têm muitas, digamos assim, a pessoa que viveu como criança, maltratos, abandonos, elas têm a tendência de ter doenças infecciosas, doenças, digamos, imunológicas, às vezes abraça, atrai mais a depressão. Por isso a importância de estudar, de colaborar, de ver na literatura infantil, do ensino infantil, aos técnicos, o que é importante para a criança, o que é importante para a escola, enfim. Porque muitas vezes a pessoa aprende a lidar só com perca. Ela é apegada à perca, a perca da saúde, a perca da alegria, eu vou ser si mesmo, tipo assim, você vai fazer isso? Eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu sei que você vai me bater mesmo, em todo jeito, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar assim, porque eu não sou valorizado, eu sempre vou falar que eu não tenho iniciativa, então eu vou ficar assim. Mas, em todo caso, a criança, às vezes, faz o seu protesto, E ela tem pessoas que ficam fazendo protesto, mesmo adulto, a vida inteira. Se tem uma brecha, ela faz um protesto. Ela faz um protesto. E às vezes aqui a pessoa fica desesperada. A criança desesperada, o adolescente, situação de desespero, ela continua adulta, sem esperança, desesperançada. Isso é muito comum a gente encontrar pessoas assim, De qualquer forma, pessoas que são desligadas, Ela é desligada de algumas coisas da vida, Desligada até do seu bem-estar. Geralmente, se você encontra pessoas em situação que sobrou só a rua para moradores de rua, aliás, não tem só aqui não, viu? Eu estive em Roma 10 dias e fui lá só olhar, e achei homem de rua lá, viu, Juca? Gente agonizando, sofrendo, e não estava frio não, hein? A temperatura estava boa, 25, 26 dias que eu estive lá. Eu vi gente de rua lá, viu? No meio da arte e da riqueza ao mesmo tempo. Gente de rua e sofrida, E tem gente de rua também, que na situação até boa, mas porque tem mais saúde mental, pelo que se vê. Mas tem gente que não tem saúde. Então, se uma pessoa está desligada do bem-estar, desligada da convivência econômica ativa, desligada da família, desligada de vínculo de afeto, Enfim, essas doenças orgânicas chegam mais depressa para pessoas que estão, digamos, em situação de desamparo. Um elevado grau de desamparo leva a pessoa, muitas vezes, a aumentar, agravar as doenças já pré-existentes, como autismo,
né, outros tipos de doenças, diabetes, ou mesmo histeria, doenças. Se a pessoa não toma remédio, não tem amparo nem alimentação e nem abrigo, tudo vai ficar mais difícil. Eu conheci aqui do centro de São Paulo o Joaquim. O Joaquim é um homem inteligente, mas extremamente violento. Extremamente violento. Né? Bravo, mas educado. Quando ele quer, bebe, apanha. Né? Tanto de pessoas, até de polícia já viu ele apanhar. Né? Porque ele é bravo. Eu vou me dizer, se esse moço ficasse no lugar que fosse tratado, ele poderia viver muito mais. Enfim, é tudo uma conjuntura, né? De fim. É uma pessoa que está desligado, né? Desligado, digamos, da família, desligado do lar, desligado até da saúde, do médico, enfim. Mas, em todo caso, a gente... E as pessoas, assim, às vezes, viu, Juca, eles não têm nem condição, muitas vezes, de ter prazer. É verdade. Ter prazer de estar com alguém, de afeto. Ele tem, como disse na psicanálise, ele tem uma diminuição libidinal porque está se estressado, abandonado, mal alimentado, né? E não cuidado. E às vezes isso acontece nas relações, viu? Às vezes a pessoa está numa família, mas é maltratado no xingamento, no desconfiamento, né? No isolamento. Está perto e longe, né? Enfim. E aí desenvolve, né, muitas incapacidades, né, de tomar decisões, de progredir. A pessoa fica apática, né? Não tem empatia, não se coloca no lugar de ninguém. Às vezes a gente é levado a isso, viu? A gente, no dia a dia, a gente vê notícias de mortes, de violência, a gente não fica nem impactado, não fica nem sabe, passou batido. Estamos acostumados com... Eu lembro de alguém que contou uma palestra, veio uma pessoa fora de um país para ajudar no Brasil, as pobrezas e tal, né? Enfim, eu veio ver. Eu não vou ajudar ninguém, não. Aqui tem muito rico no Brasil. Não é porque o povo aqui é pobre. Não tem riqueza que tem, mas tem gente pobre porque não tem assistência e nem tem partilha, né? Não tem sentido. O país tem recurso, tem gente muito rica e não ajuda. Não é que o país é pobre. Se tornou pobre pelo jeito de ser. Outra coisa que eu vi uma vez, uma palestra há muito tempo, que veio uma pessoa da Rússia e desembarcou em Vitória do Espírito Santo e deu uma volta na cidade, viu, Juca? Deu uma volta na cidade e a pessoa, uma jovem, e ela se adoeceu, ficou doente. Qual é a doença? Foi investigar, ela adoeceu porque ela viu homem de rua comendo lixo. Eu nunca vi isto. Nem animal se trata assim. Ela adoeceu, ficou com febre, ficou não sei o quê, somatizou, né? Bebeu a realidade, porque ela não é acostumada a ver isso daí, né? Eu lembro de uma pessoa amiga que ela falou assim, todo dia de Santo Antônio eu vou numa igreja. Acho que ela arrumou o marido lá pedindo Santo Antônio para ajudar, né? Ela ia numa igreja. A igreja é lá no Patriarca, no centro de São Paulo, aqui. Eu desço na Sé, e pego a rua direita e vou lá para a igreja. Aí eu fui. Era um dia assim, meio feriado, sei lá, estava uma neblina, chovendo, frio. Fui lá. Mas eu voltei doente, voltei triste. Estou triste. Sabe por quê? O que foi?
Você foi encontrar com o Santo Antônio e voltou ruim? Não foi, não. Sabe o que houve? É que na rua direita, naquelas marquises ali, que tem aquelas coberturinhas na frente das lojas, eu vi um monte de coisas pretas assim, né? Pretas, uma fila. Eu achei que fosse lixo. E era gente ali. Eu voltei triste. Capito? O impacto que dá, a emoção. É você voltei ruim. Porque eu achei que era lixo aquilo ali. E não era, era gente que estava ali dentro. Né? No frio, enfim. Então, isso somatiza, isso cria, né, situações difíceis. Por isso que a gente precisa pensar. Eu tô falando, menino, e não tô olhando a hora. O tempo tá passando. Olha que hora. Enfim, mas avante, vamos nesta. Né? De qualquer forma, a pessoa, de acordo com o que ela recebe, ela tem muitas dificuldades de ler a si mesma, de se olhar, de pensar, né? De ler as suas emoções. Né? E quando a pessoa não lê o que sente, não fala, não tem aquela parte de evacuar, na psicanálise chama de beta, né? Você evacuar aquele conteúdo que isso não serve para você viver bem, né? Como a gente come, tem parte da comida que fica sangue, vitamina e ajuda a gente a viver. E tem parte que tem que evacuar. Essa parte mental que a gente tem que evacuar, né? Quando a pessoa não consegue e guarda, se transforma em doença física. Né? Tem expressão corporal, a pessoa acaba transmitindo aquilo que está arquivado no comportamento. Né? De qualquer forma, as vivências emocionais, quais todas elas, podem ser, digamos, administradas com a ajuda de quem estuda, não é? Ou você estuda para você se ajudar, para você se interpretar, buscar o conhecimento, e aí você vai aliviando, né? Aliviando aquilo que dói no psiquismo, né? As percas, as humilhações, não é? De qualquer forma, né? A parte da mente da gente, não é? que é responsável pela alegria, pela força, pela busca de prazer, não é? Pode, sabe, pode ser mais, digamos, mais melhorada, digamos, as capacidades que a gente pode ter de evitar problemas, sofrimentos, antecipar coisas ruins, sabe, prever coisas ruins, da leitura da realidade. Não é? Enfim, porque senão a pessoa acaba se perdendo e sofrendo e aumentando mais a dor. Sobretudo no mundo de hoje, que é um mundo, né, tipo assim, né, você pega o Juca, que já trabalhou e vai precisar trabalhar sempre. Por quê? Porque para manter a renda. Né? É manter a renda. Porque muita gente tem que trabalhar até aposentar e continuar trabalhando, porque a aposentadoria não cobre. Já é feito para isso. Nossa organização econômica, social, política e jurídica digamos, ela é pré-pensada para colocar fardo pesado, muitas vezes, na camada maior, na parte maior da população, em todo, e no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro. Em qualquer lugar, você tem que ficar atento. Mas também a gente pode pensar
e até precaver de momentos mais difíceis no futuro. No futuro. De qualquer forma, a gente precisa sempre, não é, de estar aonde? Não é? Fortalecer aquela parte da mente, não é? Que é a razão, que é o pensamento, que é o lado da mente da criatividade, né? O lado da mente de cultura, de discernimento, que ajuda na espiritualidade, que demonstra que você tem sabedoria, que demonstra que você tem inteligência, que você tem empenho, que você é criativo. Enfim, e tem a parte da mente que cria lei, que é culpa, que é arrependimento, que cria insegurança, não é? Depende muito, não é? E não vai dar certo. A pessoa fatalista, não é? Que permite que a pessoa vai se diminuindo, ou parte da mente que permite que a pessoa tenha um ar de grandes, que é ser grande, sempre poderosa em tudo. E depois a realidade não permite e ela cai no fracasso e diminui e até morre junto. Morre na esperança, no entusiasmo. E tem gente que cai e que perde, mas reconquista, nunca perde o rumo. Não é? Ela sempre pode balançar, pode passar por tempestades, mas ela tem, digamos, uma parte da mente que readapta a mudanças, a lugares difíceis. Às vezes eu costumo dizer que eu sou igual a erva daninha. Até se me colocar no deserto, eu vou querer viver, não é? Se me colocar no sertão, eu vou viver. Eu vou viver comendo palma, comendo, como é que é? Aquela planta lá que suporta sol, né? Hã? Mandacaru, com de fora lá na seca. Mas não, é verdade. E a chuva chegou no sertão. É verdade. Mas tem gente que, em qualquer situação, muitas vezes ela cede. Ela faz pacto com o que é irregular, que é ilegal, que é fora da justiça. Não é? Enfim, de qualquer forma, precisamos de saber que nossos sentimentos, nossos pensamentos, né, que levam o nosso agir. Né? E a gente tem que pensar nisso. Você é responsável pelo que você fala, pelo que você sente, pelo que você faz. E tem gente que fala, você também é responsável pelo bem que você pode fazer e não faz. Não é? E não faz. De qualquer forma, a gente precisa de, não é filosofar, é fazer poesia. Né? É ver a vida, a sua vida, e ressaltar capacidades de evolução, de evoluir, para, sabe, ter força e remanejar, deixar de lado aquilo que vai te entristecer, te aborrecer, não é? E que vai ou aborrecer outras pessoas. Porque muitas vezes a pulsão vem de dentro da gente, que a pessoa se acha cheia de direitos. E às vezes os direitos dela é a partir dos ciúmes, da inveja, do desequilíbrio, não é? De uma carência, de uma falta de mente mais madura. Mais madura. E às vezes a pessoa transfere todos os seus problemas para serem resolvidos para outras pessoas. Ou às vezes para os santos. Né? O Mazarope faz umas piadinhas, né? Manda as pessoas resolver as coisas e Deus não quer mudar nada. Não é? Aí fica mais difícil. Não é? Deus é força. Jesus mandou pegar a cruz e carregar, tombar a terra e tombar e plantar e esperar e colher e depois chamar
para celebrar. Eu queria então desejar saúde e paz. Qualquer dia, qualquer momento, a gente volta com mais.